Olá, tudo bem? Eu sou Sarai Pose, tenho um canal da Educadora Adventista, tenho um canal no YouTube, tenho a minha página no Facebook e a minha página no Instagram. Siga lá e você vai ter muitas dicas de como ajudar os seus filhos, como ajudar a sua família e qual o ideal de Deus para isso. Hoje o que eu quero falar com vocês é um assunto a respeito da rotina dos seus filhos em casa. Nossa, é uma preocupação assim que muitos pais têm e me pedem isso. O que eu faço com meus filhos, né? Nós estamos em época de férias e chega essa época, os pais ficam com os filhos em casa e de cabelo em pé. Então, aqui vai algumas dicas bem rapidinho de como você pode começar a organizar o seu lar e a rotina do seu filho. Então, primeira coisa, ele tem que saber o que vai acontecer. Isso é muito importante. Sabe que eu sou professora, pedagoga, coordenadora pedagógica, orientadora educacional e na minha sala de aula sempre eu estabeleci rotina. Então, sabe aquelas crianças que ficam chorando na escola? Isso não tem, porque ele sabe o que vai acontecer. Agora é parque, hora de inglês, lanche, higienização, depois nós vamos ter uma atividade em grupo, depois chegou o momento de ver o papai e a mamãe de ir embora. Então, isso torna-se a criança segura, ela sabe o que vai acontecer. Ela querendo ou não, ela sabe o que vai acontecer. E aí, vamos dar algumas dicas, então, como você estabelecer essas rotinas na sua casa, tá? Primeira coisa, primeira dica, hora de dormir. A hora de dormir é muito importante. Ah, mas meu filho estuda à tarde, eu deixo ele dormir até a hora que ele quer. Não, nós temos que ter o horário para dormir e o horário de acordar, especialmente o horário de dormir. A criança ela tem que ter um sono completo e pleno. Isso ajuda no crescimento, isso ajuda até na alfabetização, nos seus estudos em casa. Se ela é uma criança calma, se é uma criança agitada, ajuda muito. O sono é importante, tanto para a criança quanto para o adulto. Então estabeleça um horário dela estar dormindo até umas 8 da noite. Isso é muito importante, 8, 8 e meia da noite, faça o seu culto familiar com ela, uma oraçãozinha, agradece por tudo que aconteceu no dia e ela precisa saber que é o horário de dormir. Ah, que hora ela deve acordar? Um horário saudável, 8 da manhã, ela pode tomar o seu café da manhã, ela pode ter, ela acordando esse horário, ela pode ter tempo para fazer os seus tarefas de casa, os deveres de casa, ela tem tempo de brincar, ela tem tempo de fazer alguma coisa que ela gosta e depois o almoço e ela vai para a escola. Quem estuda de manhã, melhor ainda, porque a criança que acorda mais cedo automaticamente ela vai dormir mais cedo. Então, isso é excelente. Mas no período da tarde ela tem que ter rotina. Chegou, almoçou, hora do descanso. Depois do descanso, é a hora da tarefa de casa. Primeiro nós temos responsabilidades. E depois é o momento de brincar. Depois do momento de brincar, ela pode ter um momento de um lanchinho. Depois do lanchinho, ela pode ter um momento dela com os pais. É muito importante essa interação, porque é a hora que os pais chegam do trabalho e a hora de dormir, tá? Segunda dica, já falei aqui, hora de alimentar, é muito importante. Ela precisa saber os horários em que ela vai se alimentar. Horário do lanchinho, horário do almoço, horário do café da manhã, o horário da janta da criança. Então, estabeleça horários para as alimentações. Estabelecer horários em quadros. Olha, Sara, eu não tenho computador e impressora. Não tem problema, faça à mão, numa folha de sulfite. Esses dias, não deu tempo de eu imprimir, nós nos mudamos, casa nova, rotina nova. Eu fiz à mão, peguei uma folha de sulfite e fiz os horários à mão. Meu filho já tem 16 anos e até hoje ele segue a rotina em casa, com horários para os dois. Eu tenho um menino e uma menina. Nós temos horários estabelecidos e uma rotina bem estabelecida em casa, né? Estabeleça isso num quadro, coloque no quarto dele, na cozinha, na sala, a todos os momentos que ele possa ver, que possa ser visível. Cole figuras, se necessário,
da atividade que ele fará naquele momento, né? E os espaços organizados. Qual é a hora de guardar o brinquedo? Olha, eu posso brincar? Pode. Posso pegar meu Lego? Pode. Pode pegar minhas bonecas, as roupinhas? Pode. Mas você precisa saber o horário de organizar, horário de arrumar a cama, de arrumar o quarto, de arrumar a sala. Aquela baguncinha que a criança faz, ela precisa guardar, né? É lógico que de acordo com a idade dela, né, nós vamos estabelecer esses espaços organizados. Olha, brincar, pode brincar, mas é hora de guardar. Então isso é muito importante também na rotina da criança. E saiba ser flexível, né? Nós estamos em férias e essa flexibilidade deve acontecer. E nas férias e no final de semana. Então, no final de semana ela quer acordar um pouquinho mais tarde, quer o horário do almoço acaba sendo um pouquinho mais tarde, não tem problema, desde que segunda-feira volte ao normal. E época de férias, faça uma rotina de férias. Estabeleça um horário para dormir, para acordar, para brincar, para sair, para passear, para guardar os brinquedinhos. Enfim, faça a sua programação de férias com os seus filhos. Qual é a hora do descanso? Você também precisa descansar. Então, nós vamos ter esse horário do descanso também. Então, seja flexível. É lógico que a gente não pode impor, ser duro, rígido. Precisamos ser flexíveis também. E, gente, essa rotina, ela torna as crianças e os adolescentes com um maior senso de organização e responsabilidade. E isso vai refletir lá no futuro delas, quando elas forem fazer uma faculdade que só vai depender delas, quando elas forem arrumar seu primeiro emprego. Tudo isso vai refletir lá na frente. Então, hoje, a nossa dica foi a rotina da criança e do adolescente, né? Ele saber o que vai acontecer, ter isso estabelecido num quadro. Você precisa ser flexível e isso vai tornar essa criança com um senso de organização e de responsabilidade bem maior e você vai ver que tudo vai se tornar mais fácil dentro da sua casa, tá bom? Eu sou Sarai Pose, muito obrigado pela sua atenção e semana que vem nós voltamos com mais uma dica para te ajudar e auxiliar no seu dia a dia com seus filhos em casa. Beijo!